Bom dia, amados pais, tudo bem? Glória a Deus por esse domingo, né? Glória a Deus por nós estarmos aqui. Glória a Deus por termos a oportunidade de celebrar o reino de Deus. Eu quero ler um texto para os irmãos que está em Hebreus, capítulo 8, verso 12, que vai dizer assim: pois lhes perdoarei a maldade dos seus pecados e das suas iniquidades. Não me lembrarei mais. Amém? Hoje nós vamos falar sobre iniquidades e pecado, consequentemente, que são muito correlatos, muito parecidos. Eles até nos dão a impressão que são iguais, mas não o são. Nós vamos comentar sobre isso, sobre a importância de, como servos de Deus, nós temos o discernimento, a compreensão e uma atitude com relação a isso. Amém? Hoje é Dia das Mães, eu quero felicitar a todos aí, os irmãos aí, para que levem um abraço às mamães na sua casa. Que Deus os abençoe. Amém? Que Deus traga paz e muita alegria nesse domingo no coração de todos. Então já começamos sobre iniquidade e sobre pecado, para sabermos o que significa e como devemos nos portar como cristãos nesse tempo, em relação a essas coisas, no nome de Jesus. Até já, Deus abençoe. Vamos lá. Literalmente, olhando para as duas palavras, iniquidade e pecado, elas nos parecem a mesma, né? Elas nos parecem simbolizar e representar a ação pecaminosa do homem. Sinônimos. As duas têm características parecidas de pessoas que erraram o alvo. Ou seja, Deus determinou algo, Deus colocou uma condição, Deus colocou as normas, as regras, os princípios, a doutrina, e o ser humano errou, não o atendendo, não fazendo a vontade do Senhor. Amém? Então é importante que nós tenhamos a percepção que aparentemente são iguais, mas na raiz da palavra, quando nós olhamos para o original no grego, nós vamos descobrir que a palavra que identifica o pecado é amartia, que significa errar o alvo, escorregar, né, falhar. Amém? Denota um ato isolado, um ato simples, um ato que pode ser corrigido. Já a raiz do texto que nos leva a entender a iniquidade é anomia, que significa não cumpre a lei, não anda de forma constante, ou seja, é repetitivo. Então a diferença entre o pecado e a iniquidade, que o pecado é isolado, acontece, gera seu arrependimento e a pessoa é curada. Já no caso da iniquidade, há uma continuidade no pecar. E quando a pessoa permanece no pecado, ela se torna iníqua. Amém? E a nossa iniquidade, segundo Isaías 59, causa divisão entre nós e o nosso Deus. Não é o pecado, é a iniquidade. Já voltamos. Vai pensando sobre isso. Amados, olha que interessante. Tiago capítulo 3, verso 6, está falando da língua. O poder da língua, o poder devastador, ou talvez o poder edificador que ela pode ter. Mas ele relata aqui fatos onde a língua tem poder de destruição. E no versículo 6, Tiago vai dizer assim, olha, a língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina o corpo, inflama o curso da natureza e, por sua vez, é inflamada pelo inferno. Olha que condição ruim, né? Nós precisamos entender como que a nossa língua, o nosso falar, a nossa maneira de nos portar com palavras precisa ser governado. Por isso que Tiago, no mesmo capítulo 3, no versículo 2, vai dizer que todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem, esse cidadão, essa pessoa é perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. A importância do governar sobre o falar. Às vezes a gente pensa que falar é a chave, né? Tem gente que fala, eu falo mesmo, é o meu jeitão. Não é, é influência maligna, é obra do Satanás, como nós podemos dizer, né? Deixa eu tirar aqui o reflexo da porta. É obra do inimigo. Infelizmente, nós precisamos nos portar de maneira mais digna, ter um linguajar mais seguro, mais sóbrio. Amém? Lá em Números 23, a Bíblia diz que Balaque, ele assedia Balaão para amaldiçoar o povo. Mas no versículo de número 21 vai dizer, da boca do profeta vai sair assim, ó, não vi iniquidade em Jacó. Quando ele não viu, amém, não tem como puni-lo. Vai pensando sobre isso, já nós voltamos falando sobre isso. Bom, vamos lá.
Meditando sobre isso, nós vamos entender que uma das maiores dificuldades que o homem tem é de governar a própria língua. E lá em Tiago diz isso, né? Ela se gaba, ela se coloca na posição de maioral. Chega a nos dizer que como nós podemos com a língua bendizer ao Senhor e amaldiçoar a criação dele. Enfim, há de se ter sobriedade no falar. Jesus disse que nós daremos conta de toda palavra torpe, desnecessária, toda palavra que não foi útil, nós daremos conta diante do Senhor. Então é melhor ter um falar equilibrado, ter um governo de língua, ou melhor não falar quando não há equilíbrio. Isso sim é sabedoria, porque as pessoas pensam que sabedoria é pensar e falar, não é. Sabedoria é concluir. Falar é outra situação, fala-se se é necessário. O livro de Eclesiastes vai dizer que nós não devemos chegar ao Senhor com multidões de palavras, porque na multidão de palavras vem a voz do tolo. Falamos muita tolice quando falamos demais. Então é necessário entendermos que a boca ela não foi feita para anunciar a iniquidade e muito menos a incredulidade. Nós somos chamados para ser arautos, profetas, para sermos embaixadores, representantes do reino. Então a nossa fala precisa estar em constante consonância com a voz do reino. Nós precisamos falar o que Jesus falaria, precisamos expressar o que Jesus expressaria, precisamos declarar a fé, amém? Com os nossos lábios, daquilo que ronda o nosso coração que Deus nos deu. Vá pensando sobre isso e vá avaliando quanto nós precisamos mudar nesse critério, em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23, vai falar dos falsos profetas, da árvore que é conhecida pelos seus frutos. Mas no versículo 21, Jesus diz assim, nem todo que diz, profere, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha que coisa linda. Um povo que tinha uma atitude na obra impecável, mas não tinha uma vida de obediência. Praticavam a iniquidade, perseveravam em pecar. Sabiam que era pecado e continuavam pecando e fazendo a obra. Hoje tem muita gente assim que pensa que porque estão tendo resultados, milagres, sinais, demônios estão saindo, eles pensam que o poder está sobre eles. Não está, está no nome que está sobre eles. Amém? O poder está em Cristo, habita em nós, mas não significa que estamos com ele. Versículo 23 diz assim, então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal ou a iniquidade. Amém? Que permanecem pecando, que permanecem fazendo o errado. Amém? Meu conselho para você hoje é, servir a Senhor é maravilhoso e é necessário. Nós precisamos servir, precisamos estar na obra, mas precisamos estar em comunhão com a obediência. Não há como gerar dois discursos, o do serviço sem a fé. Não há como gerar o discurso do fazer sem estar. Não, precisamos estar nele, vivendo pelo que ele disse. Aí sim faremos uma obra completa e proveitosa, no nome de Jesus. Medita aí. Isaías 64:6 diz assim, todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como um vento que nos arrebata. Aonde surge essa questão? Aonde que opera? Jeremias 17:9 vai dizer assim, olha, enganoso é o coração, mais que todas as coisas é incorrigível. Quem o conhecerá? E aí nós vamos caminhar um pouco mais e vamos chegar, amém, até onde Jesus vai dizer que do coração do homem procede todas essas coisas. Do coração do homem procede a injustiça, amém? É Marcos 7. Vamos procurar em Marcos 7. Nós vamos entender que, infelizmente, nós temos essa condição gerada pelo pecado de Adão. Infelizmente, nós somos vitimados pela natureza humana. Amém? Nós somos, infelizmente, traídos
pela nossa própria fraqueza. Olha, Marcos 7, versículo 21. Do interior do homem, do coração dos homens, saem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, as maldades, o engano, os desejos incontroláveis, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Meu Deus, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Vamos falar sobre isso já já. Vai meditando aí. 1 João, capítulo 3, verso 11. Essa é a mensagem que ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 12. Não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e do seu irmão eram justas. Olha que interessante. A perseverança no pecado, a iniquidade de Caim, arrumou para ele uma paternidade chamada Satanás, que passou a governar os seus atos, dominá-lo, até o ponto dele cometer o primeiro assassinato, né? Matando o seu próprio irmão. Por quê? Porque seu irmão era justo e ele não era. Então, medite nisso, irmão. Há muita coisa que eu quero lembrar vocês aí, 64, a nossa justiça, muitas vezes humana, é trapo de imundícia. A gente fica tentando aplicar justiça sobre os outros, fica tentando justificar nossos comportamentos e cobranças e julgamentos, quando na verdade nós estamos sendo injustos, cruéis, iníquos e estamos comprometendo a nossa saúde espiritual. Passe a analisar como Cristo analisaria, passe a analisar como Cristo faria, é o melhor que podemos fazer. Eu quero lembrar-nos que Cristo tinha um governo de língua extraordinário, ele só falava daquilo que era pertinente, que era a vontade do Pai e que era necessário. E quantas vezes Jesus se calou e não precisou dar explicações, não precisou sair por cima, como a gente tenta sair todas as vezes. Pare para pensar. Amém? Já já nós voltamos. E qual a saída que temos? Hebreus 8:12. Eu li para você no início do estudo. Na nova aliança feita por Cristo, né? Aliança do sangue, aliança do sacrifício do Calvário, feita no Senhor, não em nós, ele nos dá o perdão completo. Amém? Hebreus 8:12 diz: pois lhe perdoarei a maldade dos seus pecados e das suas iniquidades. Não me lembrarei mais. Amém? Então existe sim saída no Senhor. E aqui em Romanos, capítulo 6, amém? Que fala, né, da nossa nova vida em Cristo, a partir do batismo. Lá no versículo de número 19 vai dizer assim, olha: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Olha Paulo falando como um ser humano natural, inteligente, que recebeu o perdão consciente. Pois assim como ofereceste os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade, para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Ou seja, a atitude que tivemos de entrega ao pecado foi intensa. Nós somos ousados, nós cometemos delitos terríveis, agimos de forma inconstante, de forma cruel. E agora em Cristo, vamos servir na mesma intensidade. Vamos aplicar o nosso coração na mesma ousadia, na mesma determinação, na mesma fé. Me perdoe a sinceridade. Hoje eu vejo um bando de crente, tudo frouxo, tudo cheio de mimimi, de manha, de explicações que não lhes dão direito a nada, porque não tem coragem de ser o que já foram um dia. A mesma coragem que Davi teve de matar o gigante foi a mesma coragem que levou ele a matar Urias. A coragem existe em nós. Nós só precisamos saber onde nós vamos utilizá-la. Continuando, eu acho engraçado que hoje, né, muitos falam assim: pastor, eu tenho vergonha de falar, por isso eu não prego. Mas era o maior 171 na cabeça dos outros, né? Para viver os seus golpes, para viver as suas mentiras. E hoje diz que tem vergonha de falar. Ô, amado, essa desculpa não cola. Pastor, não tenho tempo. Cara, virava a noite fazendo coisa errada. Hoje que não tem tempo. Pastor, eu não tenho força para orar. Meu amigo, a gente fazia cada loucura. Então me perdoa. Chegou o tempo de lançar fora as nossas desculpas. E na mesma intensidade que nós vivemos para a iniquidade,
vivemos para o engano e nos servíamos ao diabo, hoje nós precisamos servir ao Deus vivo e eterno, com muito amor, com muita paixão, com muita dedicação, vencendo as nossas próprias fraquezas, cultuando a Deus aqui, de forma racional, um sacrifício vivo, santo, um sacrifício proveitoso, um sacrifício sóbrio, onde nós vamos lutar e combater contra o pecado. Nós vamos tirar da nossa mente toda iniquidade, toda sensação ruim, toda e qualquer incredulidade. Vamos proferir palavras de vida, palavras de poder, palavras de autoridade, como Cristo fez, como Paulo fez, como Pedro fez, como João fez, como Tiago fez, e assim por diante. E hoje é nosso tempo de fazer. É nosso tempo de, como igreja, sermos realmente um instrumento de Deus nessa terra e deixarmos de lado as nossas iniquidades, os nossos pecados, tirarmos a divisão. Amém? Como Isaías diz, que a sua língua era como a do povo, era uma língua perversa, uma língua que continha mal. O anjo veio e queimou a sua língua e ele passou a viver o melhor do Senhor. Que o Senhor hoje te dê paz e você possa entender a sua utilidade no reino e seja santificado da iniquidade, no nome de Jesus. Voltamos já já. Olha esse texto, Hebreus 1:9, falando do ministério de Cristo, tá? Amastes a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso, por amar a justiça e odiar a iniquidade, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Olha que coisa linda. Então, eu te pergunto nessa manhã, olha lá, livro de Hebreus, capítulo 1, verso 9. Eu te pergunto nessa manhã, anda triste, irmão? Anda cabisbaixo? Anda sem alegria? Olha o seu problema aqui, Talvez você está odiando o que é certo. Você não aceita fazer o que é certo e você ama o que é errado. Permanece no seu jeitão, na sua maneira individualista, arrogante, presunçosa, na sua maneira humana de viver, sua maneira pessoal, e continua trazendo tristeza para o seu coração e também para os teus companheiros, para a sua vida, para a sua família, para todos que estão perto de você. Amém? Então, meu conselho para você hoje é: ame a justiça, odeie a iniquidade, e o óleo da unção da alegria virá sobre a tua cabeça. Deixe de viver a prática, a sequência, a combinação de fatos. Deixa de viver ligado nas coisas que já se foram. Deixa o novo chegar ao seu coração. E Deus te dará a vitória, no nome de Jesus. Pois é, amados, eu espero que esteja sendo proveitoso esse aprendizado sobre iniquidade. Lembrando que iniquidade é perseverança em pecar. Lá em 1 João 3, 9, diz que aquele que é filho de Deus não vive na prática do pecado. Amém? Então ele pode até escorregar, ele pode até cometer um delito, um erro, alguma coisa imprevista, mas ele retorna o seu coração ao Senhor, ele volta a olhar para Cristo, ele repõe suas forças espirituais, ele se alinha de novo no amor do Pai e passa a viver o que Deus sonhou a respeito dele. Hebreus capítulo 10, amém? Verso, aleluia, de número 17 diz assim: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há perdão de pecados, não há necessidade de sacrifício pelo pecado. Amém? Essa é a aliança que ele fez conosco. A palavra dele está em nosso coração para nos livrar de toda a iniquidade, de todo o pecado e nos fazer pessoas sóbrias, que tenham um linguajar seguro, que tenham uma visão de amor pelas pessoas, que tenham uma visão de compreensão, empatia, senso de justiça de Deus, como Cristo te amou. Ame pessoas. Talvez você não vai ser imediatamente igual a Cristo, mas Efésios capítulo 4 vai dizer que nós crescemos para isso. Amém? A Bíblia diz que nós caminhamos para ser parecidos com Cristo, para sermos realmente filhos do Eterno. Amém? Está aqui, Efésios capítulo 4, glória a Deus. Versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que o cabeça é Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação, faz seu aumento para a edificação de si mesmo em amor. Já já eu volto para as considerações finais, amém? Mas eu espero que esteja sendo proveitoso e que o Espírito Santo já esteja agindo, tirando o peso da sua alma, culpa da sua iniquidade e te dando paz e perdão no nome de Jesus. Senhor Deus, resta-nos orar, Pai,
e clamar ao Senhor por essa aliança eterna, feita no sangue de Jesus, que nos livra, Pai, de todo o nosso pecado, que nos tira de toda a nossa iniquidade e nos faz pertencentes a Ti. O meu clamor é que essas poucas palavras, Pai, cheguem ao coração de pessoas como uma palavra viva e eficaz. Uma palavra transformadora, uma palavra que tire o peso, a culpa, a condenação, que tire o engano das suas almas e coloque elas, Pai, na condição de livres pelo Espírito Santo. Árvores frutíferas, Deus, que vão crescer, que vão se tornar remédio para outros, que se tornarão segurança para outros, porque o que nós mais precisamos é de pessoas sensatas, equilibradas, cheias do Espírito Santo, com compreensão, com amor, pessoas que sejam doadoras, não pessoas que façam esperando algo em troca, que façam esperando resultados ou aplausos, não, pessoas que façam por amor a Ti, que compreendem a sua missão, que se tornem embaixadores de Cristo, representantes do reino, que se tornem realmente instrumentos do Teu amor. Eu clamo por cada um dos irmãos que participam desse estudo comigo, que eles cresçam, Pai, em conhecimento, cresçam também, Pai, ó Deus, em graça, porque sabemos que o conhecimento adquirido, Pai, ele torna para nós em forma de graça, ele nos traz vida e vida com abundância. Que os Teus filhos possam viver o que nós ensinamos aqui nessa manhã e temos lábios firmes e seguros e mente purificada, cheia do Espírito Santo, no nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção. Seja um domingo de Dia das Mães proveitoso, usufrua bem a comunhão da família, ame os seus e seja feliz, no nome de Jesus. Obrigado. Amém?